paz de Dios está sobre este lugar. Amén. Se la hermana Andressa pode poner aqui o tema del año. Esse é o tema del año para 2023. 2023, el año de la expansión. E hoje é o primeiro culto que nós estamos apresentando este tema e me gostaria predicar acerca deste tema. Mira, o texto da Bíblia está aí, muito fácil. Isaías, está em inglês? Isaías 54. Quantos portam Bíblia? Diga eu. 2 pessoas. Quantos portam Bíblia? Muito bem, 3. Isaías 54, versículo 2, por favor. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 54, versículo 2 e 3, ok? Vou ler com vosotros em la nueva versão internacional. Eu espero que vosotros encontrem o texto para que podamos ler juntos. ¿Encontramos? Amén. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a la izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Amém, meus irmãos? Cerre vossos olhos e abre com Jesus. Senhor, te alabamos porque tu estás aqui, porque tu palavra é vida, porque tu palavra é eficaz. Habla com tu igreja, Senhor, esta manhã. Uma vez mais, que tu Espírito Santo atue com liberdade para a glória de su nome. Amém. Sentaros. Se os chicos podem me ajudar um pouquinho com o micrófono, porque estou quase sem voz. 2023 é o ano de la expansão. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a igreja esta manhã. Que este ano de 2023, em nome do Senhor Jesus, será um ano de expansão. Não solamente para a igreja em geral, mas para tu vida personal. E expansão em todas as áreas da vida, porque eu creio em um Deus de grandes coisas. O Senhor é um Deus de grandes coisas. Bueno, quando nós lemos um texto da Bíblia, como acabamos de ler, a primeira atitude que devemos ter é interpretar o texto, entender o texto que leemos, para que podamos então aplicar o texto que leemos. E se tu eres um imigrante como eu, em la gran maioria das vezes, quando leemos textos da Bíblia como esse, necessitamos ir ao dicionário, não? A lo que diz a Real Academia Espanhola. Me sona importante quando dizemos assim, não? La Real Academia Espanhola. Não? Então, vamos agir para entender melhor o texto, porque se entendemos melhor o texto, praticamos melhor o texto. Ok? Se tu mirar para o versículo 2, e eu quero dividir o versículo 2 em partes, parte A, parte B, parte C, e assim por delante. Se miramos para o versículo 2, la parte A diz: ensancha el espacio de tu carpa, ou em outras traduções, de tu tienda. Ensanchar, este verbo, segundo o dicionário, diz que é a ação de estender algo. É a ação de estender algo, com um propósito de ajustar. Então, se estende para ajustar. E sabe, hermanos, que eu estou seguro que Deus sempre tem mais para nós. É nós que devemos estar ajustados para aportar-la, para receber e administrar as bendições do Senhor. Mira, o contexto deste texto está falando que o Senhor iria bendecir a Israel, que as famílias iriam crescer, eles iriam conquistar outras nações, iriam ter mais filhos. Então necessitavam ampliar a casa. Recordamos que estamos em um contexto onde o povo de Israel era um povo nómade, vivia em tiendas. Então, a declaração, se fora para nós é:
aquilo é um piso maior, com 3 habitações. Quizás isto seja profético para algumas pessoas, aqui não, porque a família irá crescer. Então, se o Senhor estava dizendo assim, mira, algumas irmãs dizem, misericórdia, não? A família ia crescer, a bendição ia se estender. Então, a casa necessitava estar ampliada para receber a bendição que ia chegar. Já visto que quase todas as igrejas sempre há mais silhas do que pessoas? Por quê? E quando llena as silhas, os pastores compram mais silhas para ter sempre silhas vazias e sobrando. Por quê? Isso é estender, ensanchar, não? Como diz que é estender, ¿para quê? Para preparar a casa para receber mais pessoas. Eu não posso pedir que Deus envie mais pessoas a esta igreja, se eu não estou preparado para receber as pessoas. O que o Senhor quer com a primeira palavra del domingo del ano, é dizer, prepárate. Prepárate para que quando a bendição de Deus chegar, você esteja listo para administrar as bendições de Deus. Porque pior do que a bendição de Deus chegar, é a bendição de Deus chegar e nós não estamos preparados para administrar esta bendição. Então, a ordenança para o povo é estender para ajustar. Se ajuste. Esté em el centro de la voluntad del Senhor, bajo los propósitos e los planes del Senhor, para que a bendição sobre sua vida não seja uma maldição, pero seja de verdade uma bendição. Sabe quando a bendição se converte em maldição? Quando nós não estamos preparados para administrar as bendições. Administrar as derrotas não é nada fácil. Pero tampouco é fácil e crea administrar as vitórias. Me gostaria que Deus prosperasse as finanças de todos vosotros. Eu só não estou seguro se todos estão preparados para serem ricos a partir de amanhã. Porque para alguns seria uma bendição, para outros seria uma maldição, porque não estão preparados. Seguro que muitos de nós estamos pedindo alguma coisa a Deus. Alguns de nós apuntamos em nosso teléfono, ou até mesmo em um papel, as metas e os planos para este ano. Você já se perguntou a Deus se você está preparado, se esta bendição chegar amanhã para você? Hoje poderá ser o dia da bendição. Você está listo para receber esta bendição? Porque se nós estamos preparados para receber essa bendição, de verdade, será uma bendição em nossas vidas. Eu já falei isto aqui para vosotros, que uma vez em Brasil, regalamos um coche a um irmão, porque ele venia à igreja caminhando com a família, lejos, venia de bici, e teníamos pena. Então, se juntamos os irmãos e regalamos um coche. Pero o irmão parou de congregar e congregava cada vez menos, porque agora tinha um coche para passear com a família. Então, assim, o que nós pensamos que ia facilitar o acesso à igreja, le apartava mais da igreja. Lamentavelmente, este irmão não estava preparado para um nível maior, para uma bendição maior. O Senhor tem coisas grandes, maiores para nós. Você está preparado? Você está preparado para receber mais poder? Porque você conhecer um homem ou uma mulher de poder em suas mãos, poder de decisão, poder de mando. Mas você está preparado para ter mais poder, mais influência? Você utilizará esta influência e este poder para ser uma bendição ou para humilhar, oprimir? Então, se você está preparado para receber um cargo aún maior em la igreja, para liderar mais pessoas, porque às vezes pedimos coisas para o Senhor que não estamos preparados. É o ano de la expansão. Pero o Senhor, com este primeiro mensagem, quer nos preparar para receber as bendições que vendrão sobre nós. Quando a Bíblia habla acerca del odre e del vino, está falando justo acerca disto. Hay vino, pero el odre necessita estar preparado para receber el vino, porque senão se perde el odre e se perde el vino. Quantos aún estão comigo, digam amém. Certifique que a pessoa que está do teu lado está desperta. Certifique. Muito bem.
La parte B de este versículo diz: despliega las cortinas de tu morada. Em el dicionário diz que é desbloquear ou estender lo que está plegado, não? Desbloqueia. Desbloqueia. Hermanos, há pessoas que têm tanto potencial, tanta capacidade, mas está bloqueado. Está aí como uma cortina plegada. Não serve. Nós às vezes plegamos a cortina, mas a cortina não serve para estar plegada todo o ano, os 365 dias do ano, não. Há momentos que necessitamos desplegá-la para que cumpra seu propósito e sua função. A gente que Deus tem tantas coisas para realizar, mas está aí bloqueado. Não. Desplega. O Senhor quer te usar. O Senhor é um Deus de coisas novas, de coisas grandes, de coisas poderosas. Pero o Senhor está esperando de ti. Dá o primeiro passo. Porque Deus sempre espera de nós uma atitude. Porque uma atitude, uma ação de nós provoca uma reação da parte de Deus. As pessoas atuavam em direção a Jesus e Jesus reacionava em direção a las pessoas del primeiro passo. E eu sei que dar o primeiro passo é fé, porque muitas das vezes pisamos em el primeiro escalão sem verlo. É por la fé. Pero o Senhor espera de nós uma atitude de fé. Há pessoas que são aí bloqueados, parados. Não, Deus é um Deus de movimentos. Deus é um Deus de coisas novas, de coisas poderosas. Eu não vou pedir para você haga isto, mas se for um predicador brasileiro muito pentecostal, ia pedir para tu sacudir o irmão que está ao lado. Eu não vou pedir, não lo haga, não lo haga, não lo haga. Pero há alguns que às vezes nos dão as ganas, não? Desperta, desperta. Porque às vezes como igreja e como crentes e como pessoas estamos aí. Não? Estamos aí. Às vezes eu vejo os chicos desta geração e digo: Senhor, desperta tu que duermes. Porque às vezes estou aí. Sim. Às vezes eu penso que está com efeito de alguma coisa. Não, é natural. É natural, funciona desta maneira. Desperta para a vida. A vida não te espera. El ayer já não existe mais. E nunca mais volverá. Ai, porque ayer, ai, porque em el passado, há pessoas que vivem uma nostalgia as 24 horas do dia, só falando do passado, e de los logros do passado, e de las derrotas do passado. Deus tem coisas novas para ti, Deus tem coisas maiores em el futuro para ti, pero está bloqueado, está atado, e este bloqueio são ataduras, que nos impede de lograr coisas maiores, pero esta manhã Deus irá romper com essas ataduras em el nombre do Senhor Jesucristo. Quantos creem e dizem amém? A parte C deste versículo diz: não te limites, não te limites, não ponga limites a você mesmo. Às vezes imponemos limites hasta a Deus, porque dizemos assim: não, essa coisa Deus não hará isso. Será que Deus não pode? Não tem capacidade? Não tem poder suficiente? Não te limites e não limites a Deus. Deus é o Deus das causas impossíveis. Nada é impossível para Deus. Então, não diga que Deus não pode, que Deus não hará, que não é possível. Todo é possível o que crê, diz a Bíblia. Además, não imponga limites a ti. Hermanos, o homem tem uma capacidade tremenda dado por Deus. E com Deus, aún temos uma capacidade sobrenatural, porque Deus nos ha dado poder. A Bíblia diz que Deus nos ha dado poder sobre espíritos malignos, sobre o reino de las tinieblas, sobre os demônios. Há pessoas aí que estão atadas. Eu não posso entender que um crente possa estar atado por demônios, porque somos livres. Tu és templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Só necessita despertar, ativar. E não te limites, irmãos. Deus pode te usar, porque aún mais do que pensamos, do que imaginamos. Então, se não ponga um limite para Deus, às vezes nós fazemos isso. Eu me acordo que uma vez fui comprar um coche a em Brasília. E eu só mirava em los coches mais viejos. Mente de pobre é uma desgraça.
A pobreza não está aqui, irmãos, está aqui, sabe? Eu só mirava em los peores, não? E Deus estava dizendo para mim, eu tenho coisa melhor para ti. E eu ponia limites a eu mesmo. Nunca desfrutava del mejor de Deus, porque a pobreza estava aqui. Pero necessitamos desbloquear esta mente, não? Desbloquear esta mente, para que podamos viver o melhor de Deus. Isto passa por uma renovação da mente. E quando a Bíblia habla acerca da renovação da mente, ela diz que solamente por meio desta renovação é possível desfrutar de la buena, perfeita e agradável voluntad de Deus. É uma renovação da mente que nos leva a desfrutar de las coisas mejores e maiores que o Senhor tem para nós. Não imponga limites a ti, porque Deus pode te usar da maneira que Ele quer. Fazer coisas melhores que tu pensas. Mano, aunque eu hiciera os melhores planos para minha vida, eu nunca pensaria estar aqui com vosotros, casado, com 2 filhos. Não. Por quê? Porque meus planos são limitados, são muito pequenos. Pero Deus é um Deus de grandes coisas. Eu sempre digo que em esta igreja, Deus pode levantar pessoas para marcar toda uma geração. Pessoas que tocam com excelência, que predicam com excelência, padres que influenciam seus filhos, madres excelentes, homens e mulheres valorosos. Eu creio em esse Deus. A parte D do versículo 2 diz: alarga tus cuerdas e refuerza tus estacas. Isto habla acerca de base, de sustento. Aqui as cuerdas e as estacas funcionavam como a coluna de la casa. É o que dava base, sustento. E sabe o que nós outros necessitamos, irmãos? Muitas das vezes é crescer, pero crescer para abaixo. É raízes, é fundamento, é coluna. São estacas firmes, porque é os que nos dá capacidade de suportar. Eu vivi por alguns meses em Teatinos, e Teatinos é um lugar onde se estão fazendo muitíssimos edifícios. E eu às vezes me ponia aí em el piso, mirando a profundidade de las estacas, ¿no? E o tamanho de la máquina que era utilizada para ser um agujero. Por quê? Porque sobre ele vendria vários e vários pisos. E deveria ter a capacidade de suportar os ventos que hacen esta zona de la ciudad, os terremotos que eu passei por aí a las 5 de la mañana, despertamos assim com a cama temblando. Então, se solamente é possível suportar se há fundamento. E sabe o que falta em muitos crentes? Raiz. Ventos vendrão para todos, lutas vendrão para todos, problemas para todos. Onde está a diferença então? Al que permanece em pé. Recorde a parábola de la casa, que foi construída sobre 2 fundamentos. Onde está a clave? A clave está em el fundamento. Onde está puesto? Onde está fundamentado? Esta é a clave para seguir firme, independente da circunstância. Por isso o apóstolo Pablo diz: eu puedo todas as coisas em Cristo que me fortalece. ¿Por quê? Porque eu aprendi a tener e não tener, porque me fortalece é Cristo. E eu puedo tener, pero também puedo não tener. Essa é a declaração. Eu puedo todas as coisas, todas as circunstâncias. Essa é a clave de uma vida cristiana firme. E uma coisa que eu pedi ao Senhor: Senhor, eu não quero ser um cristiano por la mitad. Não. Se for para ser um cristiano por la mitad, não serei. Sabe? Se é para ser um crente, eu quero morar em los cielos. Quantos estão comigo? Amém? Que vale a pena ser um crente de aparência? Essa é a coisa mais falsa da vida. Você está enganando a si mesmo. Tome uma decisão hoje. Se é para ser crente, vou ser crente de verdade. Porque não existe muro, existe cielo, inferno. Está. Ou vamos para o cielo, ou vamos para o inferno.
E quizás sea una visión radical, pero el Evangelio decide decisiones radicales. El Evangelio cobra de nosotros una actitud radical. ¿Quer venir después de mí? Negue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una decisión radical. Não há como viver assim. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Então o Senhor diz, me encanta algumas coisas, pero eu decidi não serlo, porque não sei ser por la mitad. Por exemplo, todos vosotros sabem que me gusta a política, pero se eu for me involucrar com a política, eu seria político. Sencillo assim. Nunca seria ativista, por exemplo. Nunca estaria aí, estou e não estou. Então, quando eu decidi ser pastor, me decidi ser completo. Porque não consigo ser por la mitad. Então, não há. Uma vez eu falei aqui aos irmãos, ¿no? Que estava um jovem sobre um muro. De lado havia ángel, del outro demônio. E o ángel le invitava para passar a seu lado. E o demônio se quedava callado. E o jovem se molesta e pergunta, ¿por qué solamente el ángel me invita para pasar para su lado? Y el demonio no. Entonces el demonio contesta, porque el muro es mío. Entonces el muro no es un lugar del creyente. El creyente necesita tomar una decisión de servir al Señor con amor y sinceridad, de amar a Dios sobre todas las cosas, porque esa es la decisión que el Señor espera de nosotros. E se tomamos uma decisão firme e radical em servir ao Senhor Jesucristo, isso nos hará mais firme. E esta é a palavra de 1 Coríntios 15, 58. Mis amados hermanos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes em la obra del Senhor Jesucristo. Quantos aún estão comigo? Digam eu. El versículo 3, la parte A dice, porque a la derecha y a la izquierda te extenderás. Hermanos, la bendición de Dios es completa y abarca todas las áreas de nuestras vidas. No permita que el Señor sea el Señor de tu vida solamente en una parte, en una área de la vida. Yo escuché, no, la hermana Ana ha dado este testimonio aquí en el culto de jueves. Eu quando venia à igreja, eu pensava que Jesus, há algumas áreas de minha vida que Jesus não deveria se meter, não? Quizás em minha relação, quizás em minhas finanças, ou alguma área da vida. Não, permita que Jesus seja o Senhor de toda a tua vida. Permita que a bendição de Deus alcance todas as áreas de sua vida, a la derecha e a la izquierda. Permita que a bendição de Deus cresça, que você venga a crescer e expandir de forma equilibrada. Diz a Bíblia que Jesus crescia em graça e conhecimento. Ou seja, era um crescimento equilibrado. E esta é a minha oração, que nós outros vengamos crescer em graça, mas também em sabedoria. Porque se nós outros crescemos solamente em graça, nos quedamos expertos em quanto à relação personal, em quanto aos dones espirituais, pero ignorante acerca do conhecimento e da sabedoria da palavra do Senhor. Por outro lado, se crescemos solamente em conhecimento, nos quedamos metódicos, religiosos, e não desfrutamos de uma relação íntima e personal com o Senhor. Então, o desejo do Senhor é que, como Jesus crescia, nós podamos crescer em graça e conhecimento. Además, diz a Bíblia, para com Deus e para com os homens. É crescer assim, que assim é vertical, não? E crescer assim, que é horizontal. Então, é crescer para com Deus, mas também crescer para com os homens. Algumas pessoas dizem, as pessoas não têm nada a ver com minha vida, eu tenho que prestar contas solamente a Deus. Não é verdade. A Bíblia diz que os filhos devem prestar contas a seus padres, que os creyentes devem prestar contas a seu pastor. Sí, nós também temos uma reputação como hijos de Deus para cuidar. Então, que este crescimento seja em graça
Que esse crescimento sea em graça e sabedoria, seja para com Deus e para com os homens. Que a bendição do Senhor abarque todas as áreas de sua vida, que seja para a direita, que seja para a esquerda. Que nós seamos bendecidos por el Senhor de forma plena e completa. Porque uma coisa não substitui a outra. Eu não posso chegar a minha esposa e ser uma pessoa tão assim, como te digo, amable, le abraçar, le besar, pero los fines de semana le pegar. Pero tranquilo, lunes eu volverei a ser e le abraço, e le beso. Eu conheci alguns homens, que quizás aqui em Espanha não existem, que eles diziam, eu te amo, mujer, eu te amo, pero traicionava, pegava, pero depois volvia aos pés e dizia, ai, eu te quero, eu te amo. Llorava como niño. Pero na outra semana estava traicionando, estava pegando. Tu diz, como isso é possível? Agora, como é possível manter uma relação com Deus dobre? Domingo eu te amo, eu te beijo, eu te quero, e lunes eu te traiciono. Impossível. Isso é adultério espiritual. Por isso o Senhor nos invita a uma entrega plena, para que a bendição seja completa. Para que os homens, os demônios e todos possam mirar para ti e dizer, aí és um homem de Deus, és um jovem do Senhor, és uma mulher de Deus. Amém, meus irmãos? A parte B do versículo 3 diz, tu descendência desalojará nações. La bendición de Dios no se limita solamente a nosotros, a nuestra generación. La bendición de Dios es de generación en generación. La decisión que usted toma influirá en la vida de las personas que están cerca de usted, de una manera o de otra. Los hijos que toman una decisión firme por el Señor influyen en la vida de los padres. Los padres que toman una decisión firme en el Señor influyen en la decisión de los hijos. El esposo, a la esposa, dice la Biblia, santifica el esposo, y viceversa. Para mi esposa es una tiniebla, pero si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted una hora u otra, de una manera u otra, acaba influindo en la vida de aquellos que te acercan. Y de generación para generación. Hay veces aquí que yo hablo de mis pastores, de mi abuelo, de mi padre. ¿Por qué? Porque la manera de ellos ser, de ellos portarem, de ellos vivir en su vida cristiana, está chegando a outras gerações. A bendição do Senhor é tão grande que não chega solamente a nós. A bendição do Senhor é de geração em geração. A bendição do Senhor alcança outras pessoas. A bendição de Deus que está sobre tu vida chegará sobre seu esposo, sobre sua esposa, sobre seus filhos, sobre suas hijas, sobre seus hermanos, sobre seus amigos. Porque é assim, creyente bendecido bendice. Nós só podemos dar aquilo que temos. Ha visto que existem algumas pessoas que são amargas? Aqui nesta igreja não há, só em la outra aí. Amargas. Por quê? Porque é o que há dentro. Não pode compartilhar outra coisa. A gente que é feliz, porque há alegria dentro. Então, se nós rebolsamos o que há dentro, não é assim que diz a Bíblia? Abra a boca do que está lleno no coração. Vai saindo dentro de nós. Quando você vê uma pessoa te tratar mal, ou te contestar mal, ou ser mal educada, o problema não está contigo. O problema está com ele, ou com ele. Porque é o que esta pessoa tem para dar. ¿Vale? É o que essa pessoa tem para dar. E lamentavelmente, nem todas as pessoas têm uma palavra de bendição, nem todas as pessoas têm uma palavra de alegria. Alguns têm palavras de amargura. Pero que essa pessoa não seja eu, tampouco você. Então, meu irmão, esta bendição do Senhor que nos alcança, deve também alcançar outras pessoas. Vamos estender esta bendição. Vamos expandir esta bendição. Eu não quero Jesus solamente para mim. Eu não sou zeloso de Jesus. A mesma bendição que te alcançou, deve alcançar outras pessoas, por meio de ti. A parte C do versículo 3 diz, poblará ciudades desoladas. Porque a bendição de Deus não está limitada solamente a este lugar, ou a um lugar específico. A bendição de Deus habita dentro de nós.
Eu não creio em lugares bendecidos, eu creio em pessoas bendecidas. E pessoas bendecidas transformam lugares que não são de bendição. Você pode decidir viver em qualquer país do mundo, mas se não há câmbio aqui, se não há uma transformação aqui, nenhum lugar serve. Eu conheci pessoas que estavam em Brasil, não estavam felizes. Veniram para a Espanha, não estavam felizes. Volveram para o Brasil, não estavam felizes. Estão pensando em volver para a Espanha de novo. Por quê? Porque o problema não está em Espanha, o problema não está em Brasil, o problema está aqui. O problema está aqui. É a declaração de Deus a Josué, donde você poner a planta de seus pés. Donde nosotros llegamos, la bendición de Dios llega con nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres morada del Espíritu Santo. Eu já compartilhei com vosotros que uma vez uma irmã disse que não ia alquilar uma casa, porque havia um demônio dentro da casa. Eu disse, irmã, em nome de Jesus, entra dentro desta casa, expulsa o demônio, hace uma oração, um culto, não sei, tira azeite em las portas da casa, haga alguma coisa. Tu eres a bendição de Deus. Donde você chegou, chegou a bendição de Deus. Este lugar pode... Nós montamos igreja em qualquer lugar. Pastor, foi um adísculo, não se escandalize. Foi um prostíbulo, não me importa. Quem habita aqui dentro agora são crentes, llenos do Espírito Santo de Deus. Consagramos o lugar, ungimos o lugar, bendecimos o lugar, porque somos bendecidos por el Senhor. Você necessita entender isto. Você é bendecido por Deus. A bendição de Deus está contigo. Então, se não há maldição de Deus que possa suportar a bendição de Deus. Eu creio em maldição, porque ela existe e é bíblica. Mas eu creio que a bendição de Deus é maior do que qualquer bendição. Nenhuma maldição pode ser maior do que a bendição de Deus. Porque a bendição de Deus bloqueia, não seria a palavra bloqueia, já encontro a palavra. A bendição de Deus aplasta qualquer maldição. Então, você entenda isto, irmãos. Você eres hijo de Deus. A Bíblia te chama de embajador do reino de Deus. Não te limites. Essa é a palavra, não te limites. Não há lugar bajo maldição que um crente não pueda bendecir. Não. Foi maldecido? Sim. Pastor, há uma maldição hereditária sobre minha família. Hasta tu geração. Porque esta maldição será rompida por el poder de la sangre de Jesus. Pero declare, Senhor, mis padres se divorciaram, mis abuelos se divorciaram. Parece mesmo, pastor, há uma maldição de divórcio sobre minha família. Pero em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rompo com esta maldição. Porque agora eu sou hijo de Deus, sou bendecido por el Senhor, e agora não há mais maldição sobre minha vida, há a bendição de Deus sobre minha vida, porque a sangre de Jesus é poderosa para romper com qualquer maldição. É isso que nós declaramos, quando declaramos que há poder em la sangre de Jesus. Há poder em la sangre de Jesus. Há bendição de Deus para nós. Algumas pessoas diziam para mim quando eu cheguei em Europa: Europa é cemitério de missioneiros. E eu nunca deixei com que esta palavra entrasse e habitasse dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus está comigo. Não é porque eu sou melhor que os outros pastores, não. Não é porque tu eres melhor que qualquer outra pessoa. É porque entendemos que Deus está com nós. E se Deus está com nós, quem será contra nós? Então, eu reconozco as dificuldades. Não estou aqui tapando os olhos e dizer, é um campo missioneiro fácil. Não, não é. Temos grandes retos. Pero, hermanos, quem pode matar uma palavra viva? Quem pode matar o próprio Deus se ele venceu a morte? O coração de los europeus são duros, pero a palavra do Senhor é um martilho que rompe, potente. Já he visto homens, ogros, grandes, chorando como niños delante de la poderosa palavra do Senhor, porque não há coração duro que pueda resistir el poder, la gracia e la unção de la palavra do Senhor Jesucristo. Sabe que nós necessitamos? Mais de Deus, mais de la presença do Senhor, mais graça, mais unção, mais conhecimento, mais sabedoria, mais discernimento. Pastor, a coisa está difícil no trabalho, a coisa está difícil aí. Então, hermanos, ou Deus te saca deste lugar,
ou Deus transforma este lugar. Porque há lugar mesmo que não são para nós outros. Então, se nós outros dizemos, Senhor, ou tu me saca deste lugar, ou o Senhor transforma essa situação. Mas eu não quero quedar como está. Hermanos, às vezes as coisas não cambiam, porque nos quedamos em um conformismo com a situação. Confortáveis com a situação. Mas o Senhor disse que este ano é um ano de expansão. E para expandir, há que sair da comunidade. Há que levantar-se do sofá, há que estender as cuerdas, há que alargar as estacas, há que aumentar a carpa para que a bendição de Deus possa chegar e habitar e encontrar lugar. Quantos estão aqui? Digam, eu. Muito bem. Glória a Deus. Eu termino aqui a título de conclusão. Eu aprendo muitíssimo acerca desse tema com Ismael. Porque Ismael tinha todo para morrer de hambre e sede com sua madre Agar em el deserto. El niño es echado de casa. Uma bolsita aí de comida e nada mais. Em el deserto. E agora? Com a madre solamente, uma sierva. O lugar era o pior possível. Era o pior possível. Se dependesse do lugar, Ismael estava morto. Pero Ismael portava a bendição de Deus. A bendição de Deus estava com ele. Diga assim, eu sou bendecido por el Senhor. Diga, haga assim, diga, eu sou bendecido por el Senhor. Sim. É deserto? Então se irá brotar água em meio ao deserto. Pero não funcionou para outros. Já escutei muitíssimo isso. Minha madre sempre dizia, pero tu não eres el outro. Tu não eres el outro, tu eres tu. E Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Então, o lugar onde Ismael estava, quizás poderia ser o pior lugar, mas foi o lugar onde ele cresceu, prosperou e foi bendecido por el Senhor Jesus. Porque eu creio que pessoas transformam lugares. E é só você chegar em uma casa onde as pessoas não servem ao Senhor, estão bajo opressão maligna, as pessoas são amargas, este lugar é pesado. Você chegou em alguns lugares onde a atmosfera é pesada, em outros lugares a atmosfera é leve. Por quê? O motivo não é o lugar, as paredes, o motivo são as pessoas que habitam. Porque pessoas transformam ambientes. Temos esta capacidade porque Deus nos ha dado esta capacidade. Então, hermanos, independente da circunstância, pastor, é a mais terrível possível. Quizás não seja a pior que Ismael. Niño abandonado por el padre em meio a um deserto, com hambre e sede. Pero Deus hizo brotar água, donde já não outros haviam passado por estes poços. Outros haviam tentado sacar água destes poços. Os poços estavam tapados, porque não davam água mais. Então, se foi Ismael, na tradução da Bíblia em português diz que ele desentulhava poços. Ou seja, ele abria o poço, quitava a sujidade que estava aí. E em meio a tudo isto, Deus hacía brotar coisas novas. Solamente Deus hace isto, hermanos. Em meio a Deus, ¿ha visto quantas sanidades de mulheres estéreis há na Bíblia? Porque Deus é experto e quando uma pessoa diz, isto já não sale nada mais de aí. Lo que tinha que dar, já foi. Pode venir alguma coisa boa de Galileia? É de aí que sale o Messias. Porque quando a gente diz, não é possível, eu creio que parece que Deus mira, ¿quê? Não escutei? Como? Habla mais alto? Não é possível. Então, eu hago ser possível. Eu quero invitar você a poner-se em pé, por favor. E eu quero orar contigo. E eu quero que você receba esta palavra porque é profética. Que este ano será um ano de expansão para sua vida personal. Prepare-te. Prepare-te. Mas assim, quando nós outros
E a Bíblia habla, quando vamos receber uma unção nova, devemos consertar o altar. Ou seja, é preparar. Recorda de Elias em el reto del Monte Carmelo. Ele preparou o altar para receber o fogo que estava por venir. Echa mais água, hace um aburreiro. Então, ele prepara para receber. Essa primeira palavra tem o propósito de preparar-te para receber. Prepara. Porque para mim, pior do que a oportunidade de chegar, é a oportunidade de chegar e de eu não estar preparado. É frustrante estar aí delante de nós outros e nós outros não poder correr, não poder abraçar. Há oportunidades que estão assim, não? Estão a um passo de nós outros, mas há um cristal que nos separa de tocar, de tomar possessão. Nós outros vamos romper esse cristal, em nome do Senhor Jesucristo. Eu quero que você cerre seus olhos, ponga as mãos sobre tu coração e haga uma sincera oração delante do Senhor. Presente ao Senhor tus planos, tus metas, propósitos e objetivos para este ano. E eu creio que o Senhor solamente disse a ti: prepara a carpa, prepara a tienda, extiende, hinca bien as estacas, as cuerdas, para que tenha base, para que eu pueda llenar a casa, para que eu pueda hacer crescer e prosperar, para que se a bendição do Senhor chegar, você esteja listo para receber e para que a bendição não se convirta em maldição sobre sua vida, porque Deus é um Deus de bendição e não de maldição. Porque Ele já levou a maldição que estava sobre nós outros em la cruz. Diz a Bíblia que Ele se hizo maldito em nosso lugar. Porque em el madeiro Ele levou. Eu não sei como foi a história de tus antepassados. Eu não conosco se você ha tenido padre ou não, madre ou não, pero esta maldição termina em tu geração. Se o divórcio ha visitado os hogares de tu padre, não visitará tu casa. Se o divórcio ha visitado tu casa, não visitará a casa de tus hijos. Em nome de Jesucristo, rompa com esta maldição em el nome do Senhor Jesucristo. Se nenhum de tus familiares desfrutaram de prosperidade econômica, rompa com esta maldição em nome de Jesus e diga: Senhor, eu serei próspero, porque eu decidi ser fiel ao Senhor e amar mais ao Senhor do que o dinheiro. Aleluia! Se o Senhor em tu família nenhum não foi cristiano, nenhum não foi pastor, nenhum não foi obreiro, nenhum não foi ministro em la casa do Senhor, diga: esta história termina hoje, porque a partir de minha geração, Deus levantará um exército de homens e mulheres enamorados, apaixonados por la obra do Senhor Jesucristo. Expanda a mente e o coração para as coisas novas de Deus. Abra a mente e o coração não esteja bloqueado, cerrado. Senhor, em nome de Jesus, desbloqueia esta mente. Abre nossa visão, Senhor. Que podamos ver mais allá do que o Senhor tem para nós, Senhor. Que podamos, Senhor, não ter uma visão limitada, pero que o Senhor nos haga ver e crescer. Eu profetizo em nome de Jesus que será um ano de crescimento e expansão para esta igreja, Senhor. Nós outros este ano plantaremos novas igrejas. Iremos fortalecer as igrejas plantadas. Iremos enviar novos missioneiros. Eu profetizo que hijos recebem em nome de Jesus, que hijos recém-nascidos chegarão a esta casa. Eu profetizo em nome de Jesus que será um ano de crescimento para esta igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que será um ano de crescimento em la vida de meu irmão. Su relacionamento irá crescer como nunca. Su matrimônio irá madurar. Su família irá crescer não somente em quantidade, mas em qualidade, Senhor.
Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor lhe hará bendecido por la derecha, por la esquerda e em todas as áreas da vida, Senhor, porque o Senhor é um Deus de grandes coisas, o Senhor é um Deus de coisas novas, Senhor, porque isso nós repreendemos todo bloqueio da mente, toda cegueira espiritual, todo aquilo que nos impede de ver coisas grandes e melhores, Senhor. Porque o Senhor preparou o melhor de Deus, o melhor desta terra, para que nós podamos desfrutar, Senhor. Por isso nós oramos e creemos em esta palavra e tomamos possessão, Senhor, desta palavra, em el nome de Jesucristo de Nazaré. Quantos podem dizer amém?